O escritor Alain de Botton é um dos ensaístas mais vendidos em todo o mundo. Em 17 anos, Alain de Botton, agora com 41, escreveu 11 livros, dos quais vendeu milhões de exemplares em mais de 30 países, incluindo o Irão. De como Proust pode mudar a sua vida, a O Consolo da Filosofia, passando por status, ansiedade, até ao mais recente Religião para ateus, quando Alain de Botton escreve sobre literatura, filosofia ou arquitetura, está de facto sempre a perseguir o mesmo objetivo: construir guias que nos ajudem na arte de viver. No amor e na amizade, no trabalho e em sociedade, em casa ou em viagem. Acusado por muitos académicos de ser apenas mais um autor de autoajuda, a verdade é que Alain de Botton se distingue pela lucidez e pela ironia com que põe a sua erudição ao serviço da felicidade no cotidiano. Recorrendo a figuras como Séneca e Montaigne, Shakespeare ou Jane Austen, Alain de Botton defende que o Ocidente está a viver uma crise moral, que o Ocidente perdeu o sentido de comunidade e que a arte deve servir para nos fazer sentir melhor. Uma ideia com um potencial polémico muito maior do que pode parecer à primeira vista. Bem-vindo ao Câmara Clara. O que é que distingue o best-seller Alain de Botton de tantos outros autores de autoajuda? Bom, para começo de conversa, Alain de Botton é um intelectual com uma preparação à prova de bala e uma capacidade literária fora do comum. Alain de Botton é filho de um milionário irascível que tratou de que os filhos fossem desde cedo fluentes em alemão, inglês e francês. Alain de Botton formou-se em História, em Cambridge, e em Filosofia, no King's College. Preparava o seu doutoramento em Harvard quando decidiu largar a universidade para investir tudo na escrita. Aos 23 anos, o seu primeiro livro, Ensaios de Amor, vendeu 2 milhões de exemplares e continua a ser reeditado. Cresci num lar de ateus militantes, filho de 2 judeus seculares que colocavam a crença religiosa algures em pé de igualdade com o Pai Natal. Eis uma autobiografia sumária escrita por Alain de Botton no seu mais recente livro, Religião para Ateus, um guia para não crentes sobre as utilizações da religião. Na verdade, é também um guia para crentes, por lembrar todos os que o leem de que muitos dos problemas da alma moderna podem ser resolvidos com sucesso através de soluções propostas pelas religiões. Escrito por alguém que afirma nunca ter vacilado na certeza de que Deus não existe, o 11º livro deste ensaísta e pensador, nascido em 1969 na cidade suíça de Zurique, é uma obra profundamente religiosa, se considerar a origem da palavra. Religião vem do latim religare, e nesta obra é isso que Botton faz: religa e compreende, à luz do cristianismo, do judaísmo e do budismo, o mundo em que vivemos hoje. Essa tentativa de compreensão do mundo e da humanidade e essa procura de solução para os problemas da sociedade secular têm sido, aliás, as pistas seguidas por Alain de Botton desde o momento em que começou a publicar e a construir a sua filosofia do cotidiano. Estreou-se em 1993 com Ensaios de Amor, livro que vendeu em todo o mundo 2 milhões de exemplares. Botton escreveu quando era ainda um jovem de 23 anos, a viver há pouco mais de uma década em Londres. Já tinha então passado por Cambridge e já era mestre em filosofia pelo King's College. Trocou o doutoramento pela escrita, apesar de ter ficado ligado ao ensino. Na Universidade de Londres dirigiu o programa de licenciatura em filosofia e em 2008 criou The School of Life, uma escola na qual saber viver faz parte do currículo, proposta que Botton também faz no livro Religião para Ateus. Defende, por exemplo, que os romances Ana Karenina e Madame Bovary, em vez de integrarem cursos de literatura, deviam ser selecionados para um curso sobre a compreensão das tensões do casamento. É o que acontece na londrina The School of Life, onde as refeições e as férias se partilham e onde os alunos podem fazer psicoterapia. Os livros de Alain de Botton foram também ponto de partida para outras aventuras, como as séries documentais que concebeu e apresentou no Channel 4.
Philosophy baseou-se em muitos dos ensinamentos de um outro best-seller do autor, O Consolo da Filosofia, publicado em 2000, e Status Anxiety partiu do livro homónimo Status Ansiedade, no qual Botton, com a sua habitual simplicidade e o seu habitual sentido de humor, revela que a sede de status, como todos os apetites, tem vantagens, mas em excesso pode matar. Fora da televisão, há ainda que somar a Living Architecture, uma organização que propôs a vários arquitetos que construíssem casas para férias, que podem ser alugadas por qualquer pessoa. Um projeto que, tal como o livro The Architecture of Happiness, de 2006, reflete a paixão de Botton pela arquitetura. Outros projetos e títulos da vida aventurosa e surpreendente de Alain de Botton haveria a citar. Por exemplo, os livros como Proust pode mudar a sua vida, outro dos best-sellers do autor, editado em 1997. De 2002, A Arte de Viajar, e de 2009, não apenas Alegrias e Tristezas do Trabalho, como também Uma Semana no Aeroporto, um diário de Heathrow, escrito após um convite para Botton se tornar o primeiro escritor residente do principal aeroporto de Londres. São estas algumas das etapas de um percurso que chegou agora ao já referido Religião para Ateus. Nele, reconhece que precisamos de arte porque somos muito esquecidos. Provavelmente, é também por isso que precisamos dos livros de Alain de Botton. Precisamos de escritores que nos lembrem disto. A vida é uma competência que precisamos de adquirir, como quem aprende a andar de bicicleta. E disto... A filosofia pode abordar de forma útil as nossas ansiedades e oferecer consolo. E disto... A literatura pode mudar as nossas vidas. Em Religião para Ateus, Alain de Botton declara que, para si, como para tantos outros, Deus não existe. Perante este vazio, a literatura e a arte devem ter uma vocação terapêutica, uma ideia que incomoda muita gente. Bonsoir, Alain de Botton. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans votre dernier livre, Religion pour athées, le fait pour vous que Dieu n'existe pas, c'est juste le point de départ en ce qui concerne les religions. Votre thèse défend que les religions ont beaucoup à apprendre aux athées. Quoi exactement? You're right that normally, when atheists and religious people are arguing, they argue about whether God exists or not. And I say very clearly at the beginning of my book, this is a boring question. It's an important question, but it's boring. And it's boring because people never agree. You can't persuade someone into belief or out of belief. It's just something that comes from the heart. So I park this question to one side and I try and ask another question, which is, okay, how can we live well without religion? And my answer is, some of the way that we can live well without religion is by studying religion and remembering the lessons. In areas as diverse as community building, education, art, architecture, morality, institution building, there are lessons that an atheist can learn from religion. Vous défendez que les religions sont les systèmes d'éducation les plus efficaces de l'histoire de l'humanité. C'est très intéressant cette idée. Absolutely. They are giant schools for teaching people wisdom. Now, I don't always agree with the wisdom they teach, but I like the idea that they are trying to teach wisdom. We should think of religions as machines that surround the human being from the moment he or she is born to the moment he or she dies, and at every important moment they say, think this, remember that, look at it this way. They are constantly educating and training the human soul. Now, I as an atheist look at this and I think, okay, who's doing that outside of religion? And one answer is the universities. This is what universities are for. But if you went to a university and you said, I have come to study how to live and how to die, how to be good, how to be a good brother, a son, a friend, a lover, the university would panic. It would say, what are you doing here? We teach you how to become an accountant or a lawyer, but we don't teach how to live. So my question is, well, where do we go to learn how to live? And the answer is, maybe you read a self-help book.
but in our culture, stupid people read self-help books, right? That's the cliche. The cliche is, if you're a serious intellectual person who watches this show, you don't read self-help books because they are naive, etc. So my feeling is we have a crisis in the education of wisdom. With the decline in religion, this job has been abandoned. And I think this is a terrible problem. Vous allez plus loin. D'après vous, dans nos sociétés séculaires, on souffre de manque d'orientation morale et de sens de communauté. On est malade d'avoir la liberté de tout faire. C'est une maladie émotionnelle et spirituelle, évidemment, mais c'est ça. Absolutely. I think the number one thing that is missing is guidance. We don't have anyone or anything that is guiding us in the way the church used to. Now, the answer often that atheists give is to say, yes, but the church was bullying. It told us crazy things like we would go to hell. We don't need this kind of guidance. I agree, but I still think there is room in society for the transmission of wisdom from one generation to another. How we should live, how we should manage relationships, how we should approach our working lives, how we should approach mortality. These are major questions, and they are not systematically addressed by modern society. It's as if we were teaching physics, and we said to people, look, the answer to physics lies maybe in a book somewhere. Go and find it yourself, and if you have a good answer, come and tell me. But we do not teach physics. Now, that would be crazy when it comes to physics. But this is what we do with wisdom. We abandon people to their own freedom, and this freedom in some ways is welcome and in some ways is very dangerous. Mais c'est aussi une idée dangereuse pour beaucoup d'entre nous qui croient que la seule façon d'éviter les fascismes et dont on a des expériences traumatiques au cours de tout le XXe siècle, par exemple, c'est exactement l'absolue liberté de choix individuel. Alors, c'est I agree. You put your finger on the number one problem, which is the fear of fascism and dictatorship. So anytime anyone comes along and says, maybe we need some moral guidance, maybe we need transmission of wisdom, immediately alarm bells ring. Ah, my goodness, we're going to end up with Stalin, Hitler, dictatorship, etc. And I think we need to calm down, and we need to see that, yes, it's a slippery slope. At the bottom maybe is Hitler, but we can hover midway. I think we need to remember that we do not live in a totally individualistic, free society, because we live in a commercial society where the most powerful engines in this society are commercial organizations selling us all the time. Buy this, buy that, respect this, get your body like this. We have so many suggestions on how to live. And we don't live in a silent public space. Public space is being bought by modern corporations. And so it's very paradoxical to hear intellectuals and artists say, hey, let's not try and influence anyone because this might end up with Hitler. And you want to say, look, this is not the greatest danger here. At the very moment when we are surrounded by all sorts of messages, you are abandoning it for fear of ruining the purity. But, no one has told McDonald's this. So I think we are being, the intellectual and artistic classes are being unnecessarily modest and abandoning public space to commercial interests. D'accord. Alors, quelle idéologie proposeriez-vous pour cerner ces méthodes religieuses qui vous plaisent tellement dans son efficace? Okay. I don't think we need to write a new Bible, create a new holy text with all the truths in it for atheists, nothing like this. We have so many good ideas in our society. They are, go to any bookshop, there they all are, from Tolstoy, Dostoevsky, Thomas Mann. We have so many good ideas. The problem is not that we are short of good ideas. The problem is the good ideas we have do not stick. They are not present in life. So we know everything there is to know about being good and being kind and being wise, but we don't make this knowledge effective. And one of the ways to look at religion is that it's a giant system to make ideas vivid and alive day to day. Religions know that we are not Les rituels. Les rituels. Religions know that we are not just intellectual creatures. We're not just brains. We are whole beings. Bodies, senses, we have a taste, smell. So what do? Throughout the year, they